Olá, meu amigo do Papo de Sacristia. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa partilha de hoje. Meu nome é Marcos e com a minha amiga Pamela, com meu amigo Davi e com o nosso padre Samuel. Saudoso. Saudoso foi você. Em memória. Agora você voltou aí, Braga. O que é isso? Voltei, agora eu vou É o preço do Centrão? Já começou já. Eu acho que o carro comissionado não deu muito certo. Gente, não é centro, é colisão, articulação. Exatamente. Nós temos que aprovar lei tributária. Então, tem que ter articulação, tem que ter conversa. Eu achei BNDES, né? E tudo isso é importante. Não dá pra ser muito radical também, não. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que ficar ali, né, no equilíbrio. O famoso centro, né? Sempre. No nosso papo de hoje, nós vamos dar continuidade sobre a quaresma e hoje, especificamente, vamos falar sobre a oração. Terminando esse tripé aí, né, 3 pés, um tripé. Tripé, 3 pés, né, geralmente. Ai, isso tá me parecendo BNDES. Realmente nunca sabe quem vai pagar, de onde vem, pra onde vai, né? Mas aí, primeiramente, né? O que vocês acham? O que vocês entendem como oração? Oração subordinada. Tem isso também, né? Não. Essa ninguém nunca entende. Cansativo. O que é oração subordinada? Oração sindética, assindética? Professores de português não dá conta, mas eu nunca entendi. Nunca entendi. Bom, a oração eu vejo, né? Um padre, né? Antes de tudo é intimidade. Eu vou dizer da minha experiência pessoal. Eu tomo muito cuidado porque, por exemplo, enquanto padre, eu posso falar muito de Jesus e não com ele. Então, sempre, por exemplo, quando termina a missa, eu faço questão de estar alguns momentos com o Senhor. Antes de qualquer homilia, qualquer palestra que eu vá fazer, muito mais do que sobre o conteúdo, porque eu já estudei bastante e me atualiza, lógico. Como é que quer dizer? O básico já tem um esquema, né? Eu não vou confundir, sei lá, Eva com Raquel. Então uma base, mais ou menos, eu tenho na minha cabeça. Mas eu faço questão de rezar antes. Então todos os dias, pelo menos meia hora durante o dia, eu tenho a experiência de falar com o Senhor. Intimidade com ele, dizer o que eu estou sentindo e à luz da palavra, porque senão eu passo a falar dele e não com ele. Então eu diria isso, a oração é uma intimidade profunda, com um amigo, com quem me fez, com quem me conhece. E para falar dele precisa falar primeiro com ele, né? Porque aí que é o problema, porque senão a gente começa a falar aí é um problema. Como num casamento, eu entendo na minha vida de padre como oração é isso. Quando você está no namoro, a gente fala com. E aí é bom estar na presença. Mas depois do casar, começa a falar dos filhos, dos boletos. Tem que comprar isso. Essa casa, o aluguel. Aí o casamento acaba. Porque é justamente por isso. Eu entendo a oração nesse mesmo esquema. É um conectar com Deus. Seria. Necessário, pô, porque, como eu falo, sempre quando alguém fala, padre, eu tô tendo dificuldade de rezar, como é que eu faço? Eu não consigo me organizar. Aí eu dou os conselhos práticos, né? Meio Maria Gabriela, que é programa da tarde, aquela coisa, né? Conselhos práticos sobre a vida. Uma oração com ele. Exatamente. Mas eu falo assim, olha, é próprio de quem ama estar perto. Então eu diria, olha, se você tá sentindo que sua vida de oração tá difícil, coloca amor. É isso. E aí não é sobre quantidade, é qualidade. Então todos os dias, a cada momento durante o dia, leva o coração a Cristo. E aí a gente pode falar que a oração é uma conversa mesmo? Ela tem que ser. É muito bonito quando no Evangelho, porque os judeus têm essa preocupação muito forte com a prescrição ritual. O Antigo Testamento fala, tem um jeito certo de rezar, de lavar os copos, de fazer isso. Os discípulos viram para Jesus e falaram assim, olha, nos ensina a rezar. Querendo uma fórmula. Como é que é? É chamar Israel? É colocando isso? É com qual salmo? Qual é a primeira palavra que sai da boca de Cristo? Pai. Olha pra você ver. É uma categoria de relação. Intimidade. Intimidade, né? Profunda. E olha, pai no grego é pater, mas no hebraico é abá. Paizinho. Entende? Então é muito íntimo, tanto que escandaliza. Um dos motivos que leva Jesus para a cruz não é o fato de ele ter subido num caminhão da CUT, é porque ele fala que Deus é pai dele, pô. Aí ele fala, não é o filho de José, do carpinteiro? Ele fala que Deus é pai dele, deu a louca em Jesus, manda pra cruz. Sacrilégio, né? Entendeu? Exato. Então você vê que é justamente uma perspectiva de intimidade, é colo, é afeto. E é uma oração tão bonita, né? O Pai Nosso. Linda. Eu acho até uma tristeza. O outro lado lá, não vamos fazer porque é uma reza. É algo decorado, sendo que é algo que emana da Bíblia, emana do coração do próprio Cristo. Quando a gente fala que o Pai Nosso é uma oração universal, eu achei que todas as religiões Mas os rezassem. evangélicos têm dificuldade, os protestantes têm dificuldade
de entender este valor da oração vocal, do ponto de vista de uma fórmula que é mais do que fórmula e que, na verdade, nos ajuda a entender o conteúdo da oração. Isso que é o Pai Nosso. O Pai Nosso, por que Jesus entrega o Pai Nosso para os discípulos? Porque ele é, de alguma forma, um modelo de toda a oração. O modelo de toda a oração é o ponto de partida. Sou amado por um Pai. Segundo, o que eu tenho que pedir? O reino de Deus. Não minha casa na praia, não meu voto no Congresso, não meu carro novo. É o reino de Deus. Então, vontade de Deus sobre a minha vida, o desígnio dele. Porque se é vontade de Deus, aí eu perdi o ônibus, mas pô... O que pode me separar do amor de Deus? Tribulação, perigo, fome, esparto, cunhada, sogra, menino me enchendo. Não, nada pode me separar. A sogra afasta um pouquinho. O pão. A sogra às vezes afasta. Aí vem o livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Aí a sogra tem que partir. Pra algum lugar, não é morrer. Você já teve sogra, Davi? Você tem algum rancor com alguma Eu tenho, eu já tive minhas experiências. Sintoma de um trauma, né? Isso. Já tive Você quer minhas falar? Isso aqui também é um programa, terapia. Aqui é papo sacristão, não é papo sacrilégio. Mas então, pão nosso, quer dizer, a necessidade humana e o perdão o tempo todo nós temos que nos haver com nossas questões mal resolvidas que nos viram do avesso, entende? E livra-nos do mal, né? Todo mundo tem um mal do que se livrar, às vezes é o chefe, às vezes é a cunhada, entendeu? Não é só o capeta. Então, livra-nos do mal, amém. Então perceba, ela tem um valor para nós como católicos, porque ela nos ensina o que pedir, o ponto de partida. E aquele finalzinho do Pai Nosso? Tem um final... Mais livre. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Os protestantes trazem isso, porque protestar significa demarcar diferenças, então eles introduzem isso. Mas na missa, por exemplo, a gente isso que eu ia falar. estende. Sim. Né? Exatamente. Não falem o amém, né? Antes da hora. Né? Porque na verdade é o seguinte... Porque essa perspectiva aí do pois vosso é o reino, o poder e a glória, de alguma forma retoma aquilo que é o início do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma grande oração. Eu sempre pensei isso, parece um retorno realmente, né? Porque no início ele já... mas é porque esse é o modelo de oração, por exemplo, hebraico. O princípio é o fim, né? Ele é Pai no começo e Pai no fim. Alfa e entendeu? Essa que é a ideia. Alfa e ômega, é o reino. Porque o grande objetivo de qualquer oração é dispor o nosso coração para que seja feita a vontade de Deus. Então é isso. A oração não é para fazer barganha com Deus. Porque o que a gente vai pedir para Deus que ele não saiba? Ele já sabe. Ele sabe de tudo. Mas a oração ele é o que eu tenho pra mim que ele quer que você, mesmo que ele saiba, ele quer. Exato. Sou como assim, exercício assim, de comunicação, mas também um exercício de humildade, né? Isso mesmo. Exercício de comunicação, um exercício de humildade, abrir-se ao encontro. Ele deve ficar assim, vamos ver se ele vai falar. Tipo isso. Vamos ver se ele vai falar. Não falou bem, não vai ganhar graça. Mas isso, na verdade, eu como professor, eu também faço muito isso, né? Vamos ver se fulano vai falar. Eu tô vendo o que fulano tá fazendo. Mas vamos ver. Mas aí eu acho que é interessante. Em Deus tem uma perspectiva assim, mas não porque ele é masoquista e ele vai ter que pedir, né? Deus não é tipo a esposa recente. Eu já falei para não fazer, agora fez, agora vai ter que se haver. Não, é porque diz respeito a nós. Rezar faz bem a nós. E o pedir é importante. O dizer é fundamental para qualquer coisa. O dizer cura. O dizer ajuda a gente mesmo a sistematizar as coisas. O dizer aproxima. A oração é diálogo, sem o qual nenhum relacionamento se estabelece. A própria raiz da palavra já Exatamente. Já nos traz essa coisa de comunicação, essa coisa da fala. Exato, né? Oração, oratória, é essa a perspectiva. Agora, qual que é a diferença entre a oração cristã e, quando eu digo cristão, católico e as outras religiões? Eu devolvo a bola. O que lhes faz rezar como católicos e como cristãos? A não ser quando o Cruzeiro tá perdendo. Ocasiões raras, né? Eu faço que esse cronômetro demora a passar. Ocasiões raras, né? Se bem que, né, Leão na Série B, Tintila na Série A, né? Mas, bom, enfim, meu momento atleticano. Não responde não que eu sou um padre. Eu te excomungo, eu posso, viu? Direcionando minha palavra pra... Mas eu acho que é realmente essa busca, né? Pela intimidade ali com Deus. Tá próximo, né? Que eu acho que a oração é aquela forma que aproxima a gente de Deus. Então, eu vejo muito a oração como uma forma de estar ali. E é uma forma também da gente se mostrar humilde e dependente, né? Também, isso, né? nós precisamos dele. A porta ali tá aberta, né? Mas a gente tem que ir de encontro.
Então, a oração eu vejo muito como ir de encontro a ele. Mas questão de hábitos, assim, né? Não sei como que são os hábitos de vocês com oração e tudo. Eu tenho essa oração mais comunicativa, mas também eu gosto muito de ter um livro ali para meditar. Então, nesse momento, assim, eu tenho lido o Forja, que é de São José Maria Escrivá, que é pontos, né? Então, se você lê aqueles pontos ali e medita sobre ele. O Escrivá é do Opus Dei, né? Exatamente. Torceu o nariz? Não. Cuidado, porque algo que não do Opus Dei, viu? Não. Cuidado com o que você vai falar. Não é só Ives Grana, não. Só quer saber, Tem uma visão- fala. Tem uma Fala visão- mal do Opus Dei aqui. Tem Fala. Jamais no Brasil. Tem uma visão muito bem. muito deturpada. Jamais no Brasil, jamais. Aqui não. Mas, geralmente as pessoas têm uma visão muito deturpada do que é o Opus Dei, né? Mas eu vejo o Opus Dei muito como aquela relação da pessoa, do leigo, né, no dia a dia, porque é o trabalho, a nossa vida, ter a oração e ao mesmo tempo viver, né, continuar sendo estudante, trabalhando, é uma vida assim que... A ideia que traz de São Bento e o Opus Dei traz isso de uma maneira muito bonita, que é a santificação do cotidiano. Isso, Então, de alguma forma, é entender o que você falou. Há momentos em que a oração ela significa dispor de um momento para isso, mas há momentos também que eu tenho que entender que o meu trabalho é uma oferta, um sacrifício redentor. Exatamente. Portanto, ele é uma oração contínua, né? Isso é muito bonito no Opus Dei. É porque, na verdade, né, gente, eu tenho uma certa suspeita com esses movimentos. E tem direito de Eu já ter. tive Sim. contatos com alguns movimentos que eu não Não. vou Com citar. quais agora aqui. movimentos você não tem suspeita? A pergunta mas que isso não é quer muito- calar. Mas é porque realmente eu já tive contato com vários movimentos, tanto dentro da igreja quanto movimentos Todo assim. movimento é ambíguo. Mas eu tenho Não, lógico, é um um movimento- certo afastamento, porque eu já tive. É um movimento, além mas de eu ter tido Você esse já pegou contato, no texto, já bateu tambor, tudo ao mesmo já. tempo, né? Não, eu já bati Pessoas, tambor né? também. Ninguém Mas gosta é um de ambiente música. onde tem grupo, onde tem pessoas, vão ter ali algumas, né? Mas eu sou meio suspeito pra falar de movimento. Não, é um movimento mais à direita, logicamente falando, e aí você envolve questões políticas, obviamente, falando, né? Então, bom, Mas enfim. A missa também, né, que eu vejo também, que entra numa forma ali também de oração, né? De estar em contato ali Sim. com Deus, mas... Mas voltando ao que ele colocou, eu acho que é interessante a gente pensar o que diferencia a nossa oração cristã das outras orações. Eu diria, se me é permitido, que o conteúdo da nossa oração. Então, e eu acho que isso tem que ser martelado o tempo todo no melhor sentido, porque nenhuma outra perspectiva de fé traz tão forte o que o cristianismo traz, que é a ideia de que nós somos feitos segundo a natureza de Deus. Então, quer dizer, o cristianismo traz essa perspectiva de que Deus nos adota como filhos. Então, eu diria que isso é o que há de mais específico na oração. Porque quando você vai aos gregos, eles rezam a Deus que, inclusive, tem ressentimento com relação ao humano. Você reza para Deus da fertilidade, que é Afrodite, mas lembremos da Guerra de Troia. Começa pelo fato de que as deusas sentem inveja umas das outras. Então, Deus cuida de você, mas toma cuidado, não pisa no calo de uma não, que você vai se ferrar. Uma guerra enorme. Inclusive, a Medusa foi vítima de uma deusa Exatamente. também, né? Então, tem isso. Você olha, por exemplo, um culto afro tá ligado à ancestralidade, ou um culto indígena tá ligado a essa relação com a terra, mas o cristianismo traz essa ideia de que eu rezo a alguém que é meu pai. Então, quer dizer, todo mundo sabe. Que está no céu e é santificado, mas ainda assim... Mas não- aí é o que é interessante da oração. Pai nosso que estais nos céus. O que é esse céu, segundo a perspectiva dos padres da igreja? Em todos os lugares. Por isso que é céus e céu. É um detalhe que o pessoal não percebe quando está rezando. Pai nosso que estais nos céus, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Olha que interessante. É justamente essa perspectiva. Onde ele está? Ele está em tudo o que ele ama. Então, onde é que você está? Está em tudo que você ama. Seja feita essa vontade, assim na terra como no céu. Né? É uma perspectiva Está em cima como sutil da oração, mas nós precisamos entender que é o nosso Pai que cuida de nós. Só um adendo. Eu tirei os 2 cis do lado de cá. Estou reaprendendo a falar. A língua trava toda hora. Mas teria assim, uma forma, porque às vezes eu acho que chega um pouco no extremo, né? Tratar Jesus sempre como uma gíria lá meio coleguista demais e às vezes aquela coisa muito distante. Qual que ótimo. seria o... Eu posso dar um meu Meu testemunho? Agora eu vou dar uma de evangélica. Eu vou dar o meu testemunho. Glória a Deus. Ano passado foi... Aleluia. o reteté? Ano passado foi um ano muito bom pra mim, né? Foi um ano de muitas realizações. Eu Foi lembro- efetivado?
tornou-se diretor de escola? Comprou um carro. Também. O Lula ganhou. Também, o Lula ganhou. Comprou um carro. E foi Com a Alckmin do Opus Dei. Pode falar. Mas foi um ano que eu fiz uma coisa muito engraçada. Eu passei, né, a virada do meu ano sozinho. Aí eu fiz, né, uma ceia, né, umas comidas lá. Aí tinha até tomado umas e outras. Um negocinho. Aí eu peguei. Aí sempre tem aquele negócio, né? Vamos fazer planejamento. Eu falei assim. Metas, né? As metas famosas. Aí eu peguei o meu prato, tô comendo. Aí eu coloquei um outro prato e falei assim: Jesus, vem aqui, senta aqui comigo. Vamos traçar um negócio para esse ano, Jesus, me ajuda aqui, que eu tô realmente meio perdido. Eu já tinha tomado uma, mas beleza, né? E não é que eu consegui realizar aquela lista? Chamando-se Jesus para sentar comigo. Eu acho que você traz uma coisa aqui... E ele tomou um negocinho com você. Esse ele tomou. Eu acho que não, Jesus, que aí já é uma coisa de outras religiões. Mas eu acho que isso é bonito quando você pensa numa perspectiva e enquanto você fala, sem nenhuma associação, mas me vem à cabeça. Por exemplo, aquela passagem da Escritura onde o ladrão rouba o coração de Cristo. Ou aquela mulher que pede pela enfermidade da sua filha e Jesus realiza a cura. Então a oração tem isso. É você poder contar de fato com alguém que é o primeiro a torcer pela sua felicidade. E foi uma coisa acontece mesmo, pelo amor de Deus. É lógico que acontece. Eu falei assim, Jesus, senta aqui comigo. O clichê da fé move montanhas. É lógico que a fé tem poder. Lógico. Meu Deus, é meu emprego, caramba. Eu vendo isso, cara. Ué, que é isso? E eu tava sozinho na minha casa mesmo. Eu falei assim, o ano virou, tá tendo fogos. Eu tava sozinho. Eu falei assim, bom, solitário eu não estou. Então por que não chamar quem eu tenho certeza que tá comigo? Eu acho que a oração traz isso. E é uma perspectiva de confiança muito boa, né? Saber que a gente não tem que inventar tudo, não tem que dar conta de tudo. A oração traz isso. E uma dúvida assim que me surgiu, que a gente até tinha comentado, né? Tem alguma diferença entre oração e reza? Porque os evangélicos deixam isso bem claro, inclusive eles se apartam da palavra reza, que eles dizem que reza é aquela coisa... Porque são protestantes, né? Que é aquela coisa decorada, recitada. Mas o xarabaré da o xaralabaia... Né? O que é Ave Maria perto daquilo? O Siri canta lá na praia, essas coisas. Né? Mas o negócio é a oração e tudo mais, reza é coisa de católico. Nós diríamos assim, a oração acentua a perspectiva mais ou menos espontânea. Então, a oração tem ali mais a ver com aquele influxo espontâneo diante de Deus, né? A reza está mais ligada a já um conteúdo programático, um roteiro. Uma coisa recitada. Então, o que eu diria? Inclusive, os mais velhos direcionam como reza, né? Vai ter uma reza lá na roça. Aí os crentes vão dizer, isso é um problema, porque tira espontaneidade, aquela coisa toda. Eu falo assim, opa, quando você quer ir para um lugar que você não conhece, o Waze serve? Então a reza serve. Então, se eu não sei o que dizer, porque às vezes as pessoas... Eu prefiro o Google Maps. O Google Maps, por exemplo. Quer dizer... Eu prefiro perguntar ao Gari que tá passando. O Gari conhece tudo. Às vezes é mais certo. Então, a reza tem um pouco isso. A reza tem mais roteiro. Então, a reza do texto, a recitação do texto, quer dizer, você tem um roteiro. E é natural, e é bom. Pense, as pessoas mais velhas nem sempre têm repertório. É para traduzir sentimentos profundos. Então, uma reza, uma novena... Também uma coisa, é genuíno, né? É muito genuíno e santificador. Meu Deus do céu, ter santificou São Domingos de Gusmão, pô. Você vai dizer que Malafaia é mais santo que Domingos de Gusmão? Me desculpa, né? São Domingos, né? Domingos de Gusmão. Então, quer dizer... O que eu quero dizer? A récita santifica e é belo e é genuíno. E a oração tem este seu lugar mais espontâneo. Né? E que pode ter uma motivação, mas ela vai mais ali na linha de uma perspectiva vocal, que nós vamos dizer, não é? De aquilo mesmo que o diálogo suscita naquele momento. Né? A oração está mais ligada a isso. Seria necessário, sim, ter um cuidado ali com a certa reza para não virar algo automatizado demais também, porque... Sempre. Eu diria que isso é um problema, por exemplo, para nós mineiros... Porque eu acho que às vezes sobra reza e falta oração. Porque até o próprio Pai Nosso, às vezes, você já falo de mim, já acontece. Ele vira uma reza. Às vezes você começa... No sentido negativo. Você começa a rezar, pensa, Pai Nosso, que você começa a lembrar do que você tem que fazer de tarde. Isso, aí é problemático. Aí quando você assusta, opa, qual continha que eu tava aqui mesmo? Aí é problemático. Então é lógico, a repetição ela pode conduzir ao amor, mas ela pode também afastar dele. Então, eu diria que o excesso de reza, ele pode ser um indício de medo de oração. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, por exemplo,
é quando nós temos orações muito longas. Eu comento até aqui na Serra, olha, esse negócio de fazer oração que dura demais, eu não dou conta. Porque não é assim que eu converso com o meu Senhor. É igual, por exemplo, tem gente que vai rezar e fala assim, nossa, com todo respeito, tá, eu vou ser bem polêmico aqui. Não, porque Deus é isso, glorioso, maravilhoso, que não sei o que. O saudoso. Exato, o saudoso. Eu falo assim, você conversa com alguém assim? Imagina, eu falo, Davi glorioso, Davi meu amigo. Parece aquele Príncipe. personagem da escolinha do professor Raimundo. É, o Rolando Lero. Amado mestre. Amado mestre. Não, tem que ter intimidade. Digníssimo guru. Olha como que Jeremias rezou com Deus quando ele estava pé da vida. Você deveria ter costurado o útero da minha mãe, eu não deveria ter nem nascido. Isso é oração. Olha como Jó, diante de Deus, ele vira para Deus e fala assim, ninguém ganha de você, agora você resolveu disputar comigo. Entendeu? Você lê aquilo ali achando que é uma briga. É algo que vem do âmago da alma. Né? Âmago, eu acho que a oração tem que ter isso aqui. Meu Deus, por que me abandonaste? Oração é isso. Ali naquele momento, o que vem da víscera do humano? É medo? É alegria? É contentamento? Aquilo tem que estar junto. É aquela coisa, Deus sabe, né? Não É adianta lógico. você. Isso. Então, a oração verdadeira é aquela oração que a gente a gente fica nu diante Exato, de Deus. porque é essa nudez que lhe interessa. É porque justamente, enquanto crianças, por isso que só as crianças podem entrar no reino dos céus, porque a criança se dispõe, Ela é né? espontânea. Ela é espontânea, ela se dispõe, ela se joga. É pai. Eu confio, não tenho medo. Eu tô com dor, então eu penso que quanto mais se afasta do visceral, que o visceral não é o reteté, mas o sentido de esta nudez que se desvela diante de Deus, aí tanto mais é oração, é genuíno. Né? Que ele nos conhece nu. Agora, quando a gente fala assim, quando Deus falou comigo, por exemplo, e aí vocês já tiveram alguma experiência assim, de algum retorno? Eu diria que ele fala sempre. Não, eu falo, Eu diria que ele fala sempre, mas é muito problemático. É por isso que o apóstolo Paulo... Porque do outro lado tem muito essa Tem coisa de... muito isso. porque eu falei com Deus, porque Jesus me deu essa receita de olhinho de coco no cabelo. Pastora eu fui no Nadir, inferno. Eu fui no inferno. Eu digo isso essas porque coisas. uma vez participando de uma adoração, eu ia ajudar a conduzir e me deixaram lá sozinho com o Santíssimo. Porque se eu me resolvo falar que Jesus sai correndo. Ou então Mas, aquela piada puta, clássica que a gente escuta no seminário do padre quando quer ter uma atitude mais direta no conselho pastoral. Ele fala assim, olha, aqui quem manda nessa paróquia é eu e Jesus. Mas como ele fica calado no sacrário, mando eu. Então é um pouco isso. Eu diria que ele fala sempre. Mas acho que a Pâmela quer falar, vou deixar ela falar primeiro, depois eu trago a minha Por contribuição. favor. É essa questão, assim, que a gente tá tendo momento para ouvir Deus falar, talvez tem isso também, né? Porque geralmente tem aquela coisa, né, dele falando no silêncio. Então, às vezes a gente tá tão assim, ansioso para falar, eu quero conversar com Deus, e não tem aquele momento de ficar ali 5 minutinhos. A nossa ali, geração só não tem escutar. silêncio, né? Só A escutar. nossa geração não tem silêncio, é muito barulho. É. É só ver. E aí, logicamente, é uma oração que é uma geração que tem pouca oração. Até o silêncio eu vejo que é uma forma de oração. Lógico. O silêncio é a O próprio palavra. retiro do silêncio, né? Nunca É, o participei, Santo mas Inácio de é bacana. Loyola, aqueles 30 dias ali. Mas eu 30 diria... dias de silêncio? Jesus O retiro Cristo. inaciano é isso. É porque é um mergulho profundo que você tem que fazer dentro de você. Eu nunca fiz e não tenho propriedade para falar, mas é de fato um itinerário, como o Santo Inácio fez, né? Quando ele, de alguma forma, é ferido na guerra, e aí totalmente descrente de uma família rica, Loyola, né? Ainda hoje os colégios são riquíssimos, né? Os religiosos têm mais dinheiro que os diocesanos, só quero situar isso aqui. Bom, fecha parênteses, a fofoca. Mas realmente vou perder o emprego. Mas ele faz um itinerário dentro de si, mergulha dentro das próprias paixões, das próprias questões, e aí cria um método inaciano de encontro com Deus, né? 30 dias de silêncio. Mas pode ser feito em 3 dias, em 7, né? Mas pra quem não tem 30 dias aí pra fazer de oração seguido e tem 30 minutos durante o dia, por exemplo, como é que a gente faz pra ter essa vez de oração naquela 30 correria minutos do dia a durante o dia? dia? queria ir Essa pessoa é abonada pra ter 30 minutos no dia? É um monge. Nossa, mãe. Bom, mas voltando um pouco à questão, aquilo que você perguntou a respeito da... O que foi mesmo? Perdi. O Bruno tá aqui. Sobre falar com Deus. Isso aqui é uma mesa branca. No caso, é uma mesa preta. Deus falar com Experiência Deus. de Deus falar com a gente. Deus falar com a gente. Tem que tomar muito cuidado. O apóstolo Paulo orienta, né, quando tem aquela questão lá da glossolalia e falar que é o que os crentes, ou às vezes até um veio carismático, nós também entende, diz, olha, é muito importante que se alguém Não, tá falando... carismático não tem, é só falar xalalalabaia. Ah, Isso mas não é mais ou você menos. tem muito Isso de não é falar. Deus falou isso comigo aqui. Aí ele diz, você... é preciso que haja alguém que interprete
E também, quando Deus fala alguma coisa, e é possível, sim, tem pessoas que têm dom da profecia, tem que ser serviço da comunidade. Então você começou a dizer para os Deus está me dizendo Deus tá me revelando. que você tem que se separar do seu marido. Toma cuidado, porque ela quer o seu marido. Então tem que tomar cuidado quando tá colocando na conta de Deus. Uai, Senhor. O jovem lá que é que isso? fala que... É porque Deus me revelou que se você largar seu marido, ia ficar comigo. Isso aí. Eu não sabia que o Senhor era pé de pano. Então eu diria tem que ter o discernimento da igreja. E tem que ver se aquilo que está ali como profecia se confirma de fato. É possível, sim. Tem pessoas que têm este dom. E já presenciei isso, inclusive. Tem esse dom de ver aquilo que é oculto. Né? Mas geralmente essas pessoas que têm esse tipo de dom, eles não espetacularizam. Né? É só o charlatão vai até pode espetacularizar. espetacularizar. É porque dons que Deus dá, ele nunca retira. O que eu diria é que o dom tem que estar sempre a serviço do discernimento. Eu acho que a oração também é uma coisa que a gente não pode ficar querendo muito anormal. Tem que ser dentro da normalidade ali. Também, isso é né? importante. Gente... Mas eu acho, você está falando dessa questão da normalidade, mas eu acho que a nossa experiência de fé é diferente da experiência de fé do protestante. A mística do protestante tem a ver com espetáculo, tem a ver com sobrenatural, com aquela coisa assim, aquela coisa artística mesmo, né? Tem que ter porque fogo. é emocional. Tem que ter fogo. Tem que ter muito emocional. O católico é uma coisa mais cult. intelectual. É cult. É cult. Eles não, eles têm que ter emoção. O apelo deles é emotivo. É por isso, no meu entendimento, que é cada vez mais complexo do ponto de vista da própria... Hoje tem outros motivos, mas eu diria assim, eu acho que um dos motivos que leva muita gente protestantismo é porque os ritos católicos, a simbologia católica são mais abstratos. Então, para você entender o que é uma missa como um valor de oração, você precisa de uma insecção, uma catequese. Um culto protestante, não. Não. Entendeu? Música e... Porque é por emoção. É palestra ali, aquilo ali, eles têm visceral, tem um apelo emocional muito grande. É imediato. Por isso que muitos católicos ali que não tiveram essa vivência ali de entendimento, mesmo catequético, do que a missa, nossa, a protestante parece mais legal. muito mais legal. intenso, mais sincero, né? Tem aquele sentimentalismo. Mulheres não muito pagam, bom. homens 10%. Literalmente isso. O que eu acho também muito curioso, como falávamos aqui, vale a pena trazer, e aí é bem polêmico, mas é importante, quando, por exemplo, algumas comunidades protestantes criticam as religiões de matriz africana. Porque é muito isso, muito aquilo, aquela coisa toda, mas tira o áudio, coloca uma imagem e abstrai da roupa branca e vê. Porque a mesma intensidade entendeu? E o apelo das religiões africanas é um apelo mais sensitivo, né? Sensorial, desculpa. É um apelo mais sensorial. Você tem aquelas músicas que vão te envolvendo. Que tem tambor. Que é pra ajudar. Como né? o protestante tem bateria. Tem bateria. O que é lógico, vamos ser sinceros. Eu não duvido que Deus fale nesses cultos, sejam protestantes, ou seja, em movimentos da renovação. Não duvido mesmo. O Espírito sopra onde quer. Exatamente. Mas... Experiência de fé. Mas me permitam a polêmica, há muita sugestão psicológica. Sim. Eu já vi. E olha, com quer dar um certeza. exemplo claro disso? Ali naquele momento, naquele culto, seja de avivamento, seja disso, daquilo. Não, eu não vou mais... É sempre assim, não vou mais viver essa vida, aquela coisa toda, e vou mudar aquela coisa toda. Saiu daquela catarse, continua mordendo. Exatamente. Voltar É lógico. Aquele apelo lógico. sentimental, aquele sentimento naquela hora. Como eu falei, mas aquela hora... Acabou. É natural, né? Baixou o Agora eu já frio. vi um meme assim no Instagram uma vez. Tinha, sei lá, uma igreja de um lado, uma igreja do outro e uma casa no meio. Aí o cara botou uma faixa assim, ó. Deus não és tu. Eu costumo dizer, até falei isso em uma das homilias aí um dia para trás, assim, olha, porque acharam certa vez um daqueles escritos, né, dos padres antigos da época colonial sobre aqueles sermões. Aí acharam dizendo assim, olha, quando o argumento é fraco, agora grita. Então eu acho que é um pouco isso, né? Uma pessoa que tem que gritar para Deus com todo respeito, a experiência de fé de cada um, mas quando tem que gritar demais, tem que ter muita intensidade, eu desconfio se acredita. Porque se o argumento é fraco, você tem que crescer. Você pode ver, por exemplo, vocês já ouviram um debate, vocês já tiveram curiosidade de ver um debate do Silas Malafaia? Ele debatendo com as outras pessoas? É uma coisa horrorosa, ele grita, ele berça a foto, voar. E isso, de alguma pescoço das forma, pessoas. desestabiliza o inimigo.
Ou o oponente. É uma melhor dizendo. estratégia, porque ele é psicólogo. Não sei se vocês sabem, ele é psicólogo. Olha! Ele é então, psicólogo. outra coisa Ele teve interessante. o registro lá cortado, né, incinerado e defenestrado, mas ele é psicólogo. E uma outra estratégia Formação também que é muito psicóloga. própria do protestantismo é nunca deixar você concluir uma ideia. Eles falam o tempo todo, mas e Maria? Mas e o Santos? Mas e isso? Mas e o Papa? Aí você não tem tempo para responder. tirar trechos ali isolados. da Isolados, Bíblia. é lógico, né? E aí, com todo respeito, é uma técnica, então, né? Mas que eu acho que ela embota a mente. Né? E isso, às vezes, pode entrar um pouco na perspectiva também Perde da o oração. diálogo. Perde o diálogo. E assim, como vocês todos sabem, que todos vocês que acompanham o Papo de Sacristia, os que não acompanham, tô convidando para acompanhar aqui, né? Eu sou de família evangélica, e eu acho engraçado que as orações deles, mesmo sendo... Nós vamos apanhar na rua. Vamos. A gente bate em tudo, a gente fala mal de Vai todo mundo. apanhar. Você tem que abrir o próximo programa assim, hoje, mais uma vez. Vamos falar mal de quem? É quase a Sônia Abrão. Isso. Quem é Sônia Abrão? Mas assim, as orações deles, mesmo sendo espontâneas, como eles mesmos dizem, né? Eles alegam ser espontâneas, são orações com várias palavrinhas-chave, com várias frasezinhas de efeito, frases que eu repito aqui hoje, tu repete amanhã, e o outro vai lá e repete amanhã. E que estão introjetadas. Ô glória, ô bênção, Deus confirme sua vida. Isso tá no nosso na Aceita, linguagem. Jesus. Aceita, repreende. Tá Entrou dando na nossa legalidade, linguagem. ele agora é isso, tá dando legalidade pro inimigo. O inimigo Nossa, o inimigo tá se andando naquela É casa. engraçado, Ele assim, deve ficar assim, toda hora isso, bicho. Deixa em paz, velho. E o engraçado é que realmente eles apelam muito ao inimigo, ao diabo. Isso é, né? Porque coisa do isso é, diabo. de alguma forma, a base do protestantismo. Porque quando falta o argumento, ele fala do diabo. Não, é a base do protestantismo, né? O protestante, e aqui mais uma vez destacando o nosso respeito, é em face a alguma coisa que combater. Então é natural, né? Mas você colocava uma coisa antes, Marcos, eu acho que era importante destacar, né? A oração, 30 minutos, 15 minutos, mais uma vez. No dia a dia. No dia a dia. Não é sobre quantidade, é sobre intensidade. Então eu diria, há momentos que eles são chave, eu diria que ao acordar, do ponto de vista, aquilo que diz o Salmo 91, né? Anunciar pela manhã a bondade de Deus e o amor fiel dele, a noite inteira. Então, pela manhã, bondade de Deus, que bom que eu acordei. Tem boleto para pagar? Tem, mas eu tô vivo. Então, agradecer que é importante. Durante Qual que é o melhor lugar? O lugar? Ué, o nosso templo é o mundo e nós somos o próprio templo do Espírito Santo. Então dá pra fazer uma oração genuína dentro do trem? Em qualquer lugar. Eu acho que essa questão da... Você vai falar, mas qualquer enfim, lugar. a questão da Opus Dei é aquela questão da oração no cotidiano, né? O tempo todo. Às vezes é aquela mãe de família que tá ali lavando a vasilha, cuidando dos filhos. Exato. Ela tá ali em constante oração, porque ele é uma forma de serviço, né? Também a Deus. Não, perfeito. Eu costumo fazer minha oração matinal, digamos assim, quando eu... De manhã. Ora, parece que temos um Sherlock Holmes aqui. Xerox Home. Ele, Xerox Holmes ele aqui. descobre coisas. Já pode ser ministro da Educação. Com certeza. Bolsonaro. Com certeza, já tá ali do governo Bolsonaro, com certeza. Olha que o ministro da Fazenda não é muito diferente, não. Como é que é? 2 meses que ele entende que ele estudou economia? Que maravilha, hein? Pois é. Bota a Tenet. Aula online. Acaba com isso logo. Mas eu ia Ai, compartilhar que eu costumo fazer em cima da moto. Assim que eu saio do prédio, eu costumo agradecer por mais um dia. Muito sábio, né? Com certeza, se eu estiver em cima de uma moto, eu também faria oração. Mas enfim, brincadeira da Não, parte. enfim, mas naquele trajeto que eu vou pro trabalho, sabe? Claro, tomando os devidos cuidados com o Eu ia trânsito. colocar até um adesivo no farol E uma da dúvida medalha que de me São vem à cabeça. Bento. Quando dá vontade de xingar alguém, porque motoqueiro xinga, né? Não vai dizer que não xinga. Mentira. Não, eu não sou de brigar no trânsito. Ah, e você tem que fazer igual o evangelho. Seu filho de Jezebel. Isso Terra mesmo. seca. Porque é verdade. Se depravado. Não, porque eu sei que os outros motoqueiros normalmente são meio loucos, assim. Então, assim, a chance do cara estar armado um dia e no mau dia é muito grande. Então eu prefiro. Sim, sim. Mas dar é um uma lugar segurada, onde você sabe? tem o seu encontro com Deus ali. Sim, logo. Quer dizer, a gente não quer que você tenha um encontro com Deus em cima de uma moto. Isso. Você não quer. Não quer. Um encontro assim, né? Ainda assim. Acho que da distância. né? Eu espero que eu demore. Contato, pra isso. contato. Contato. Uma carta, um WhatsApp. Você manda um WhatsApp pra Deus. Ei, Jesus, olha aqui. Agora, fica até como sugestão aí pra quem tá em casa, já que nós estamos direcionando pro fim do programa. Como sempre. Tem uma partilha de Padre Léo que chama A
oração simples chega ao coração de Deus. Isso aí. Não vou partilhar agora porque é muito grande. Mas quem tiver em casa aí procura. A oração simples Chega ao coração de Deus. E que de alguma forma resume bem as escrituras. Há vários trechos dos Salmos onde se destaca isso, como por exemplo, do coração atribulado está perto do Senhor, o Senhor conforta os corações despedaçados. Os salmos são orações, né? Então o Salmo traz muito esta ideia de que é uma oração simples, sincera, daquilo que se nos acontece, e aí terminando com aquilo que diz o Salmo 31, 32, que se pergunta, por que Deus se interessa por nós? Porque Ele formou o coração de cada um e, portanto, por seus atos interessa. A oração é a oportunidade que nós damos a Deus de, mais uma vez, nos recordar. Isso é bonito na Escritura. Nós nos esquecemos profundamente. Deus se lembra sempre. Ele nos formou, sabe do que nós somos feitos. Então, na oração, nós temos essa consciência de novo trazida a nós, né? Que nós nos esquecemos. De que Deus nos ama e de que é Pai, né? E no caso, o Padre Léo realmente é saudoso, Padre Léo. É isso. Eu já assisti muita coisa dele. Convido, É um cara muito bom. inclusive eu convido vocês que estão nos assistindo a conhecer Isso, é mais o concorrência, Padre Léo, lógico, né? né? Lá na canção não tô brincando, tem nada a ver. E se você não quiser assistir o Padre Léo, né? você Assiste pode o Papo Sacristia. Não, também. Mas eu diria a cópia dele, que é o pastor Cláudio Duarte. Me desculpa, mas eu vou dizer, viu? Aí é com ele, Esse tá? programa que eu quero dizer, se você é protestante e nos assiste, vai ter coisas boas sobre vocês. Hoje é um dia diferente. Eu tô do lado do Davi. Mas o Cláudio Duarte é uma cópia do Padre Léo. Vai me desculpar, mas é. Amém. Amém. Ei, você aí de casa que gostou do nosso papo de hoje, comenta aí como é que é a sua vida de oração diária. Qual a oração que você faz de manhã, de tarde ou de noite. Conta aí da sua oração no seu cotidiano. Nos ajude a curtir, compartilhar e comentar. Grande beijo, até mais.